que nós vamos ver nesse vídeo de hoje é o seguinte: observe na tela que eu tenho várias linhas aqui impressas. Na aula anterior a gente parou só imprimindo a quantidade de disco. Nesse caso aqui a gente está enumerando, para cada disco a gente está enumerando a quantidade de partições que tem nele. Então é isso que a gente vai fazer agora nesse vídeo. E eu queria mostrar algumas coisas para vocês. Vocês me pediram bastante para poder eu mudar o tema visual do VS Code e eu atendi ao pedido de vocês. Então não se esqueça de deixar o seu like aí no vídeo, porque eu tô atendendo o pedido de vocês. Vocês pediram, eu coloquei aqui, então eu acredito que esse vídeo mereça um like especial aí. Então deixa um comentário aí o que você achou do tema, se ficou bom, se não ficou. Deixa aí na descrição. E vamos deixar de enrolação e embora pro vídeo, né? Antes de começarmos este vídeo, não se esqueça de inscrever-se no canal caso você ainda não tenha inscrito. Não esqueça de curtir o nosso vídeo, deixa o seu joinha aí. E também não se esqueça de ativar as notificações. Então a gente parou exatamente aqui nessa parte. Se eu rodar aqui, ó, vocês vão ver que aqui continuou a mesma coisa. E a gente só imprimiu, leu a quantidade de disco disponível no sistema. Então o próximo passo agora a gente vai implementar aqui a impressão dos dados do disco. Então eu já fiz isso aqui, então eu só vou refazer aqui passo a passo e aí eu vou explicando para vocês o que é que eu estou fazendo. Vai ficar uma coisa mais didática. Então a gente vai fazer aquele trecho padrão, né? É bom a gente sempre lembrar que é para manter a integridade da pilha. Eu poderia estar usando um macro também, mas assim, eu acho mais didático a gente fazer isso para poder a gente fixar na cabeça essa importância. E também para as pessoas que assistem nesse vídeo, que algumas não assistem no começo, né? Pega já no bonde andando. Então é bom que já fica mais claro o que é que está acontecendo e ela já não fica perdida, né? O porquê que eu estou escrevendo um determinado trecho do código. Então assim, a gente alocou a pilha aqui, salvou o BP. Na saída a gente vai ter que restaurar, então a gente vai ter que remover ele. Depois que eu obtenho um ponteiro aqui tá errado, aqui é o SP, tá? Depois que eu pego o ponteiro da pilha, então a gente vai alocar mais duas variáveis. Uma que vai ser a linha onde a gente vai escrever. Então eu vou colocar aqui, ó, corrente line. Ela vai ter o valor inicial de 6. Depois eu vou colocar o option. Esse option vai ser a opção que vai ser exibida na tela para o usuário escolher de qual disco ele quer inicializar o sistema. Beleza? Então depois que a gente faz isso aqui embaixo, ó, antes de a gente remover o BP da pilha, a gente vai precisar adicionar ao ponteiro SP o valor de 2 bytes. 2 bytes não, nesse caso aqui são 4. Porque quando a gente adiciona ele subtrai, então ele vai subtraindo, e quando a gente remove a gente soma e aí ele volta ao valor original. É só para poder relembrar isso. A próxima parte agora é que a gente vai fazer a leitura do nosso conteúdo, né? Assim, aquela parte que a gente fez lá em cima aqui. Então a gente vai preparar. Então eu vou fazer o seguinte aqui, eu vou recortar, vou jogar cá para baixo, beleza? E o próximo passo agora a gente vai mover para
registrador BX, o valor de 6. E a gente vai zerar o nosso contador, né? Nosso contador vai ficar, obviamente, no registrador de contador, que é o CX. E aí você vai ver o porquê disso mais para frente. Então, o próximo passo agora é a gente criar o nosso loop. Então, ponto disk loop. E aqui embaixo a gente vai ter, deixa eu mostrar aqui para vocês, esse trecho de código aqui, onde a gente vai fazer incrementar o nosso contador. E a cada vez que ele incrementar, ele vai voltar aqui para o começo. E a gente precisa de uma forma de saber se a contagem do loop está de acordo com a quantidade de disco que a gente tem no nosso sistema. Então, para isso, a gente vai fazer uma comparação logo no comecinho. Deixa eu copiar aqui, para você, para a gente ganhar um pouquinho de tempo. Então, nessa parte aqui, a gente faz a comparação. Se a contagem que a gente passou aqui, a gente leu o número de HDs, passou para AL. Então, a gente compara para ver se os dois, se a contagem já chegou à quantidade de disco que a gente tem no sistema. Então, como a gente começou com 0, então ele vai incrementar, cá embaixo, aí vai passar para 1. Aí quando ele chegar aqui em cima de novo, que ele comparar os dois, CL vai ser 1 e a quantidade de disco vai ser 1. Ou seja, é o nosso limite aqui da quantidade de disco. Então ele não precisa fazer mais nada, ele vai saltar para o final do nosso método, que é justamente aqui na parte da pilha, onde a gente vai liberar as informações da pilha. Então, beleza, veja que é exatamente o que eu fiz aqui. Aqui eu estou removendo 8 porque eu inicialmente ia utilizar e aí acabei não utilizando todo esse espaço que eu já havia reservado. Sim, então voltando aqui, deixa eu só fazer uma coisinha aqui. Opa, só vou fazer uma indentação para poder ficar mais fácil a gente ver do que se trata o código. Então ele vem, efetua o loop, e aqui provavelmente a gente não vai precisar mais dessa função read disk count, a gente vai remover ela. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar aqui de uma vez, e aqui eu vou botar print disk. Então, se eu rodar isso aqui, em teoria deve funcionar, só que ele não vai fazer nada na tela ainda, porque por enquanto só tá ok, perfeito. Então a pilha está correta. Aqui ele não vai imprimir nada porque eu não estou enviando nada para a saída serial por enquanto. Então beleza. Então ele faz a verificação. Se essa verificação aqui passou, né, ela não é igual o AL não é igual ao CL, chegou a hora agora de a gente saber em qual disco que a gente vai imprimir. Então aqui a gente copia essa parte aqui, a gente vai salvar o valor hexadecimal do primeiro disco nas rotinas do BIOS. Então 80 significa o primeiro disco que a gente tem instalado. Então, à medida que a gente vai incrementando aqui, a gente vai tendo acesso aos próximos discos. É justamente o que eu faço aqui. Eu pego, né, uma vez que eu entro aqui no loop, eu pego o valor do primeiro disco e acrescento aqui o valor de CX. Então, como o CX começa com 0, ele entra aqui no loop. Então ele vai comparar aqui, vai ver que o 0 não é diferente de 1. Então ele vai passar aqui, ele vai copiar o valor do disco para o DX e ele vai somar 0 com ele, porque o primeiro valor vai ser 0. Então aqui eu vou ter exatamente o mesmo valor que já está aqui, o primeiro disco. Beleza. E o próximo passo agora é a gente criar a função de imprimir os dados do disco. Então, para ficar mais fácil a leitura do código, então
faz-se necessário a gente criar esse novo método ou essa nova função. Então aqui eu vou copiar o nome dela, aqui embaixo eu vou declarar ela, colocar um hat aqui, e observe que aqui o que eu estou fazendo, eu estou passando os dados do disco para ser impresso. Então, para cada disco que eu leio, eu passo os dados dele para a função de print disk data. Então, nesse caso aqui, ó, se você olhar, estou pegando o ponteiro do BP, que é esse carinha aqui, que é exatamente aqui na pilha, e aí eu subtraio 2, então ele pega o valor da linha. Então, esse primeiro que eu passo aqui é a linha, o segundo que eu passo agora é a opção, é o option, e por fim eu passo o valor de DX, que é o disco que eu quero ler os dados, beleza? Então a gente vai seguir exatamente a mesma lógica ali. Então esse carinha aqui vai ter 6 bytes de pilha, e se eu olhar aqui embaixo, ó, então vou acrescentar aqui um hat 6. Vou copiar aqui, ó, a chamada, fazer exatamente como está aqui. Opa, não é aqui não, é aqui dentro do loop ainda. A gente não pode perder a referência não. Dentro do loop ainda, deixa eu só remover aqui. Então, dentro do loop eu vou pegar o valor que está aqui na nossa variável, que é o current line, e aí vou passar como primeiro parâmetro. Em seguida eu vou passar o segundo como parâmetro, que é o option, aqui a opção, e por último eu vou passar o valor do disco. Então com isso aqui nesse carinha a gente vai fazer a mesma coisa do outro. Então a gente vai fazer um push, um push do BP, vai mover o BP o valor de SP, aqui na saída eu botei aqui embaixo, mas é lá em cima. Então ele vai remover 6 bytes da pilha. E por enquanto acho que só isso já dá para a gente fazer o teste aqui. A gente tem que se assegurar que a pilha permanece intacta mesmo depois da chamada desse método. Vou fazer isso aqui. Então eu aloco a pilha e desaloco a pilha. Vamos rodar aqui, vamos ver se ele não quebrou nada. Aparentemente está certo, não quebrou nada. Ok. E agora a gente vai ter um truquezinho aqui para poder a gente realizar esse feito de imprimir os dados do disco. Então é basicamente o seguinte: se a gente vir aqui, ó, no que eu já fiz previamente, então uma vez que a gente aloca, faz aquela parte de alocação da pilha, né, salvando o ponteiro, aí agora a gente precisa reservar 512 bytes para ler os primeiros setor do disco, que é onde está o nosso MBR, né? A gente já viu isso em outras aulas. Então aqui esse é um truque que a gente tem de poder alocar um espaço da pilha, que a gente não precisa preencher ele, a gente não precisa inicializar esse espaço. Então eu só preciso do espaço, mas não preciso necessariamente colocar nenhum valor nele inicialmente. Então eu posso fazer isso basicamente subtraindo a pilha. Então o que eu vou fazer é ler os dados carregar os dados do primeiro setor desse disco em específico e jogar aqui nesse espaço que eu acabei de alocar. Uma outra coisa também, em seguida aqui eu vou fazer um push A, porque eu vou modificar alguns registradores e isso vai acabar afetando aqui a contagem.
Então, para que isso não ocorra, eu vou fazer um pop A aqui, fazer um push A primeiro para salvar todos, fazer um pop A aqui para poder restaurar, e aqui eu vou fazer um add SP 512. Então, aquele espaço que eu aloquei previamente, eu vou desalocar ele na pilha para que não ocorra um estouro da pilha. A gente não ocupe toda a pilha disponível no sistema, não precisa. Então, beleza, a gente restaurou. E agora o próximo passo é a gente garantir que a gente carregue os dados do primeiro disco. E para isso, eu vou copiar aqui. Eu não vou entrar muito em detalhes de como carregar, porque a gente já fez isso. Eu vou deixar aqui um cardzinho mostrando como é que a gente faz para carregar os dados do disco, caso você não tenha visto ainda. E aí, se quiser relembrar também, você pode voltar lá. Então, só que o que eu vou deixar claro aqui é o seguinte: o que acontece? Aqui vai ser o segredo da gente. Lembre-se que lá na função de carregar o disco do BIOS, a gente passa no ES, né? A gente usa o segmento extra para poder carregar os dados. E aqui no DI a gente pega a referência aqui para esse espaço alocado. Então, como ele faz um decremento da nossa memória, do nosso ponteiro, então eu tenho que pegar o último byte desses 512 aqui que eu aloquei. E para eu fazer isso é justamente isso aqui, ó. Eu subtraio, eu pego a referência do BP, subtraio, igual como eu fiz ali em cima, 512, e passo para o registrador BX, que é onde deve ficar o deslocamento. Então ele pega o segmento ES e mais o deslocamento que está em BX. Então, feito isso, a gente vai chamar a interrupção 13 para poder carregar o primeiro setor do disco exatamente nesse espaço que nós alocamos. E para poder a gente saber se realmente carregou os dados que a gente precisa de uma forma correta, eu vou usar a nossa saída serial para poder a gente inspecionar. Então, o que acontece? Uma vez que a gente passou esse ponteiro aqui pro BX, a gente ainda vai ter a referência dele no DI. Então aqui a gente só precisa fazer o seguinte: adicionar 510. Então lembre-se que os dois últimos bytes do nosso setor sempre vai ter aquela anotaçãozinha lá de A55. É um valor em hexadecimal. Então por isso eu vou usar o dumpx, que é para ele imprimir exatamente em hexadecimal. E aí eu vou passar essa referência aqui para o nosso dumpx, que é para ele ler os dados desse endereço de memória. Então, se eu fizer aqui um run OX, é bem provável que já funcione logo de cara. Vamos fazer um teste. E observe que ele carregou o nosso disco, ou seja, significa que o primeiro disco, nesse caso aqui o único disco, a gente carregou o setor do MBR e está funcionando. Então significa que tudo que a gente precisar em relação aos dados de partição já estão em memória para poder nós utilizarmos. Então aqui talvez eu não precise de mais nada dessa parte aqui. Vamos ver. Eu só vou reaproveitar aqui esse carinha. Vamos ver também se não teve nenhum problema com a pilha. Então o que é que acontece? Quando a gente chama esse print disk data, a gente passou aqui os parâmetros do disco que a gente quer ler, beleza. A gente passou também o option e por fim a gente passou a linha atual.
Então a gente vai usar esses mesmos parâmetros agora para poder imprimir uma linha pontilhada, um tracejado na parte do disco onde a gente onde a gente vai inserir as informações do disco. Então se eu rodar aqui, ó, só para você entender, se não ficou claro o que eu tentei explicar, então você veja que ele já leu os dados do disco, e aqui onde está a linha é a partir de onde a gente vai gravar o conteúdo desse disco. Então para isso a gente já tem as nossas informações. Isso aqui a gente não vai manter, porque não vai ser isso aqui que a gente vai gravar. Então agora a gente vai precisar só imprimir os dados da nossa partição. Então o que acontece? Na próxima parte agora a gente vai gravar justamente as informações de partição. Então assim, para poder a gente entender o que a gente vai fazer agora, eu deixei aberto aqui a parte daquele Master Boot Record. Então aqui eu estou no Wikipedia, então qualquer um pode acessar, só que estou aqui acessando a versão em inglês do site. Ele tem mais conteúdo. Então o que é que a gente precisa nesse momento? Então assim, aqui é o MBR, né? Só recapitulando, a gente sabe que no tradicional os 446 primeiros bytes é o nosso código do bootloader para carregar o sistema operacional ou o programa que vai carregar e configurar o sistema operacional, beleza? Então aqui a gente vai fazer o seguinte, perceba que no tradicional ele só dá a opção de a gente ler até 4 partições, né? Então a maioria das variações que tem do MBR você vai ver que tem, quer dizer, a maioria não, na verdade são a maioria. Aqui você vê que são 4, aqui você também vai ver que são 4, aqui são 4, e nesses cenários aqui aí já não é tanto assim, aí você já vê que muda um pouquinho a quantidade. Então você tem as 4 principais, mas você tem antes disso também outras tabelas de partição. Então você vê também que esse aqui é a mesma coisa, ó, ele tem 8 tabelas de partição, mas isso aqui não é o comum, né? Então o comum pra gente por enquanto vai ser esse aqui. Então aqui, cadê? Então por enquanto a gente vai dar só esse suporte para o nosso bootloader. Então ele vai carregar esse tipo de partição de MBR específico, mas lá da frente a gente pode adicionar esse tipo de suporte para o nosso bootloader sem nenhum problema. Então o próximo passo agora, depois que a gente lê os dados do nosso bootloader, a gente vai saltar aqui para esse endereço e ler os dados da primeira entrada de partição. Se eu abrir aqui, ó, na outra aba, aqui na mesma página, mas para ficar mais fácil de a gente ver, então a gente vai ver que a gente vai precisar ler essa estrutura aqui, varrer essa estrutura e pegar as informações que a gente precisa para cada partição. Então vamos voltar aqui no nosso código. A gente vai precisar criar um outro loop aqui, tá? Então antes de a gente fazer o que a gente vai fazer, deixa eu fazer o seguinte, move, na verdade a gente vai criar um loop aqui, vamos chamar de parte loop. E aqui a gente vai fazer um salto para esse loop aqui. Beleza? Opa, deixa eu quase que fechei aqui. Então, para cada partição a gente vai imprimir isso aqui. Só que, deixa eu olhar aqui, eu ainda não usei o CX, beleza? Então vamos fazer o seguinte, vamos mover
move o CX, o valor 4, logo aqui um pouco antes do nosso loop. Então, como a gente sabe que a gente só vai ter aqui, ó, 4 partições, então eu vou deixar fixo o valor do nosso contador. Então aqui, depois que ele imprimir cada informação do nosso do nosso contador, a gente vai vir aqui e vai incrementar não, na verdade a gente vai decrementar o valor de CX. Então quando ele chegar em 0, a gente não vai mais executar o nosso loop. Então salte enquanto não for 0. Não é 0, repete tudo de novo, repete. Beleza. E aqui, para poder a gente continuar o nosso loop, a gente vai ter que fazer uma verificação, comparar o valor de CX com 0. Na verdade é assim, ó. A gente tem que fazer, botar aqui o ponto end. Então aqui, quando ele fizer a comparação, compara, ó, é igual a 0. Jump no 0. Opa. Jump no equal para end. Na verdade é o contrário. Se for 0, se for igual a 0, então ele salta aqui pro finalzinho. Se não for, ele vai seguir imprimindo aqui. Depois ele decrementa o nosso contador. Aqui o salto é incondicional, porque se ele já chegou aqui, significa que aqui em cima ele passou na validação. Então isso aqui tem que ser um salto incondicional. Então, independente de tudo, volte para o começo. Aqui ele vai comparar se já chegou a 0. Se chegou a 0, ele sai do loop. Beleza. O próximo passo agora é o seguinte. Quando a gente passar aqui a linha, essa linha vai ter que ser incrementada. E para que isso ocorra, deixa eu só ver aqui. Eu provavelmente vou precisar de mais um. Vou precisar salvar na pilha esse valor. Ou melhor, eu posso pegar essa referência. Mas aí deixa eu ver. Aí eu teria que trabalhar com a referência em vez de trabalhar com o valor. Porque assim, quando eu jogo aqui, eu estou armazenando valor nesse endereço. E quando eu faço um push, eu pego uma cópia desse valor e estou jogando aqui na pilha, né? Então o que eu preciso fazer é, em vez de jogar o valor, eu vou tirar isso aqui. Eu vou jogar o endereço da nossa linha. Aqui também ele vai ter que ser o endereço em vez de ser o conteúdo. E eu já vou explicar o porquê. Então, para cada disco, a gente vai incrementando o valor de option e o valor da linha onde ele tem que gravar essas informações. Então, aqui ele vai manter a mesma. Aqui já mudou essa parte. Agora, aqui dentro, quando a gente for chamar, a gente não vai poder mais passar dessa maneira aqui. Ó, esse parâmetro a gente pode até passar desse jeito. Vim aqui, imprimir e passar pro DL o valor que está na pilha, em vez de ser a referência. Agora aqui, ó, nessa parte aqui já não vai poder mais ser assim. Então, para poder eu ajustar isso, eu vou ter que usar o DI. O DI aqui embaixo eu não uso ele mais para nada, então eu posso modificar o valor dele sem nenhum problema. Então, move DI o valor de BP. Então eu pego a referência aqui nesse momento da pilha e
uma vez que eu pego ele, eu vou adicionar o valor do deslocamento do nosso parâmetro. Nesse caso aqui é 8. Então eu vou pegar aqui. Aqui não precisa isso. Aqui eu vou passar o valor de DI. Aí agora sim eu passo o conteúdo em vez de ser o... Eu passo conteúdo em vez de ser o ponteiro. Beleza. Aqui eu posso até fazer o seguinte. Eu posso fazer antes do nosso loop. Eu pego essa referência. Beleza. Aí aqui eu faço a impressão na linha atual. Beleza. Quando eu terminar, eu posso incrementar esse carinha. Então, na verdade, assim, isso aqui vai ter que ficar cá embaixo mesmo. E eu vou mostrar já o porquê. Então aqui, ó, ele vai pegar a referência, vai passar aqui para a pilha, beleza. E quando ele terminar aqui, a gente vai ter que incrementar ele. Então a gente vai fazer um add. O endereço da memória é localizado em DI com valor de 1. Então a gente vai somar 1 na linha. Então ela vai saltar uma linha na próxima vez que imprimir. Então a gente vai fazer um teste agora para ver se funciona. Eu vou mostrar depois porque que eu vou deixar isso aqui. Mas antes disso a gente vai fazer o teste para ver se a nossa lógica está certa. Alguma coisa deu pau aqui. Vamos ver o que foi que aconteceu. Não especificado o tamanho do nosso operando na linha 128. Então aqui eu tenho que dizer que eu estou somando um word nesse endereço de memória. Então aqui beleza. Só que deixa eu ver aqui o que foi que a gente fez. Alguma coisa não está batendo aqui. Ele não está imprimindo o que a gente pensou que ele ia imprimir. Print disk data. Para cada partição a gente deveria ter. Deixa eu botar aqui o valor de 6. Não, mas aí também de qualquer forma não. Já sei, para poder deixar mais fácil essa parte, deixa eu copiar só aqui um dump. Eu vou remover isso daqui por enquanto, vou só comentar. Então eu vou passar o valor que tá que o DI está apontando para aqui e vou fazer um dump decimal em vez de ser um hexadecimal. Então vamos lá. Vamos rodar aqui para ver se dessa vez eu tenho sucesso. Não mudou lá nada ali. Opa. Mas aqui já tá, veja que tá dando problema de alguma forma. Ele tá incrementando. O que me parece é que ele tá incrementando o
o ponteiro, em vez de ele incrementar o valor mesmo do nosso parâmetro. É um pouco esquisito isso, mas tudo bem. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui para ele imprimir o valor de 6x, é melhor. Então assim a gente tem a gente sabe que essa parte está certa. Então ele imprimiu 04, 03, 02 e 01. Beleza, beleza. Então o nosso loop está funcionando. O que não está funcionando é pegar a referência do nosso que está sendo passado no parâmetro. Então aqui, ó, deixa eu só ver o que foi que eu fiz de errado aqui. Aqui em cima no parâmetro eu estou passando o endereço de memória, beleza. Aqui é o endereço de memória, ok. Então eu não preciso usar o DI para isso, visto que o conteúdo já então assim, o que eu tenho que fazer é o seguinte. Deixa eu ver se meu raciocínio está certo. Como eu estou passando uma referência, então vou pegar aqui, ó. Opa. Estou passando uma referência, beleza. Então aqui no DI já tem uma referência. Então não preciso saltar esse deslocamento. E aqui, quando eu fizer essa parte aqui no DI, então eu posso passar o valor do DI direto aqui. Dessa maneira. Então eu obtenho o valor do meu parâmetro, imprimo ele na saída serial. Em seguida eu faço um incremento nele e aí eu continuo o meu loop. O loop a gente já viu que está certo e está rodando exatamente 4 vezes. Aqui ele está reclamando de alguma coisa. Acho que é aqui, ó. Eu tenho que fazer um word. Vamos lá. (127). Ah, tá. É no push aqui. Opa. Push word. Beleza. Então aqui na saída serial. Isso. Aí agora a gente vê que a linha está... Eu estou pegando o valor da linha corretamente. Então só foi a questão de interpretação aqui dos dados. Eu não estava interpretando corretamente. Então veja que ele está passando dessa maneira. Então aqui eu passo também assim. E eu acho que agora ele vai criar uma linha para cada partição. E para isso a gente vai fazer o teste. Vamos ver se a gente solucionou esse problema minúsculo. Ok, perfeito. Então veja que para cada partição ele vem aqui, imprime a linha. Então a gente está progredindo. Estamos progredindo. Então agora que a gente sabe que nosso loop está funcionando, que a gente já tem o número da linha e tal, a gente vai passar essas informações como parâmetro para o print partition. Então aqui, deixa eu remover, isso aqui a gente não vai precisar por enquanto, vou até comentar, que se a gente precisar usar mais lá para frente, não tem problema. Outra coisa que a gente deve fazer também é o seguinte, uma vez que a gente pega essas informações aqui, a gente vai ter que fazer também a mesma coisa com option, né? Mas por enquanto a gente vai deixar do jeito que tá, porque eu vou copiar esse carinha aqui, vou passar aqui para dentro.
Beleza. Aqui eu vou fazer um call print partition. Call print partition, beleza. Aqui a gente tem que fazer garantir que a pilha esteja funcionando, então a gente vai salvar o BP. Mover pro BP o valor de SP. Aqui na saída a gente vai colocar pop BP. Ok. Acho que aqui a gente não vai precisar passar nenhum parâmetro por enquanto. A gente só vai fazer um teste para ver se está chamando corretamente. Então ele deve repetir a mesma coisa que ocorreu com o anterior. Na verdade não, a gente tem que passar a gente tem que passar com parâmetro alguma coisa aqui para o nosso print partition. Então o nosso primeiro parâmetro, deixa eu só colocar aqui para eu não perder no meu raciocínio. Então o primeiro parâmetro é o ponteiro para nossa entrada da partição. Opa, abriu o navegador errado aqui. Aqui, ó. Então a gente vai pegar o endereço desse carinha aqui. A gente vai ter que passar como parâmetro o endereço da memória que está armazenando esse cara. Então vamos botar aqui, ó, part entry pointer, vai ser o primeiro. O segundo parâmetro que a gente vai passar é em qual linha a gente vai. Em qual linha não, a gente vai passar qual opção. Qual opção que a gente vai atribuir essa partição. E por fim a gente vai passar a linha como parâmetro. Então a gente vai ter aí 6 bytes de memória. Então aqui a gente vai fazer um return 6. Ele vai retornar. Ele vai remover 6 bytes da nossa pilha. Aqui na chamada a gente vai ter que tomar cuidado de passar os parâmetros na ordem correta. Então o primeiro parâmetro que a gente vai ter que passar é o line. Então line a gente já estava pegando aqui, que é justamente o DI, conteúdo de DI. Então push word DI, só que aqui é uma referência. Então beleza, vai passar o DI. O próximo que a gente vai passar é o option. Então a gente vai fazer exatamente o que a gente fez aqui, só que agora com o parâmetro 6. Então a gente está passando agora o valor do option. E por fim, mas não menos importante, a gente vai passar, por enquanto a gente vai passar 0, porque a gente não vai usar a princípio. Precisa garantir outras coisas primariamente. Então a gente passa os parâmetros corretos e por fim a gente chama. Se eu rodar aqui, ele deve funcionar exatamente como estava funcionando antes. A diferença é que aqui eu vou passar o valor de BP. A linha vai ser o último, então é 4, 6, 8. Então BP mais 8. Vamos fazer o teste para ver se está correto. Pronto. Agora só que eu acho que quebrou a pilha, porque ele não... Era para ele ter gravado pelo menos... Deixa eu só ver aqui.
fazer aqui, ó, só para poder te ver se o loop tá correto. Eu acho que o loop não mudaria nada. Aqui a gente não tá gravando nada, beleza. Ele deveria funcionar igual. Vamos ver aqui. O loop ele tá percorrendo todo. O que não está acontecendo é o incremento do... O que não está acontecendo é o incremento da linha. Na verdade, ele está incrementando a linha. Ou não. Aqui é porque... Peraí. Vamos depurar esse carinha. Na saída serial tá certo, a contagem tá certa, então ele tá percorrendo o loop corretamente. O que não tá corretamente é os dados que eu tô passando lá para o nosso registrador DI. Então, aqui é o valor da linha. A linha tem que incrementar a cada chamada. Então, eu vou fazer isso aqui novamente. Vou pegar o valor que está vindo no parâmetro da linha. E vamos ver se ele está incrementando. Agora funcionou. Então assim, o problema é o seguinte. Eu estou mudando a referência aqui e só estou incrementando 1. Então não vai fazer sentido. Aí o que é que eu tenho que fazer? Deixa eu só desfazer aqui. Uma vez que eu faço a impressão, eu preciso incrementar tanto esse parâmetro aqui quanto o outro. Lembra que eu estou passando a referência. Então, primeira coisa, vamos incrementar a linha. Em seguida, eu vou incrementar também a opção. Então vou incrementar ambos. Então com isso aqui, deixa eu só comentar essa parte. Ele deve imprimir um para cada linha novamente. Isso, agora tá correto. Então beleza. A gente já passou a responsabilidade de imprimir os dados de cada linha para a função do print part.